Salve galera! Vamos falar aqui sobre narração, mais especificamente de RPG, né? Não vou falar sobre começar a diferença, né? Eu não vou falar sobre como narrar uma história, como contar uma história, né? Não. É, eu não sou contador de histórias, eu narro uma história onde personagens são interpretados por pessoas também. Então eu interpreto, eu narro como é um cenário ao redor dos personagens principais da história, que são pessoas, colegas, amigos meus, que vão interpretar determinados personagens. Não é uma história pré-definida, não é como contar uma história que tem seu início, meio e fim já pré-definido, né? Não tem um roteiro definido como num filme ou como uma novela, mas é mais com um teatro onde amigos se reúnem para participar de uma história, onde eles mesmos vão contar a história, né? Eu tenho a minha concepção de que quando você vai narrar uma história de RPG, você não está ali como um contador de história, né? Simplesmente falando para o público ouvindo, né? A história vai ser formada pelos jogadores também, né? Pelas pessoas que estão narrando, participando, interpretando os personagens, jogadores, né? No RPG, assim, um dos jogadores é definido como mestre, né? O narrador, no caso. Ele vai contar uma história, ele vai descrever um cenário onde os outros participantes, os outros jogadores, vão atuar com personagens centrais daquela trama, né? Então vai ter em média 4 a 6 personagens jogadores, mais o narrador. E o narrador descreve como é aquele cenário, o que está acontecendo, qual é a trama, qual é o problema que talvez os personagens tenham que resolver. E então os jogadores que atuam ali como personagens principais da trama vão interagir, né? Vão reagir ao que o mestre, ao que o narrador está descrevendo para eles, né? Tem algum problema, clichê lá, vamos salvar a princesa, salvar um reino, enfrentar um super vilão, salvar o planeta, o universo, o que seja, né? Isso aí varia. Alguns cenários é pura sobrevivência, como Alien RPG e Mutante. Tem os cenários mais heróicos, como no sistema do D&D e outros aí que primam aquele cenário de fantasia medieval, onde os heróis enfrentam monstros terríveis lá e tem grandes chances de derrotar eles com o passar do tempo, né? Então a narração em si, um RPG não é a mesma coisa que contar uma história, né? Você não é um ditador que você vai simplesmente ler, você não vai ler a história e os jogadores ficar só olhando, né? Ou só ouvindo. Já vi alguns narradores fazendo isso, foi terrível. Não importava o que os personagens e jogadores fizessem, o cenário que o narrador contava não fazia diferença. Os jogadores tentavam fazer a diferença dentro do cenário, mas o narrador não alterava nada. E
era impossível derrotar os NPCs, os personagens não jogadores lá do narrador. Isso é horrível. Um mestre que acha que é inimigo dos jogadores, né? Então isso não funciona. Com o tempo esse mestre vai ser rejeitado e excluído. Nenhum jogador vai querer jogar com ele, porque já vai ter fama de mestre tirano ou roteirista de filme, né? Porque é só a história lá, você só vai assistir só a história que o cara está contando, né? Você vai poder fazer nada, né? Então o mestre tem a responsabilidade de contar uma história junto com os jogadores e não só ele, né? Cada decisão que o personagem jogador tem ali pode alterar toda a história no geral, e o mestre tem que ter esse insight, tem que ficar ligado nisso. Ele tem uma ideia inicial, a ideia inicial que os jogadores vão enfrentar um terrível vilão daqui a algum tempo, né? Mas para até chegar lá, os personagens vão ter que evoluir, se aprimorar, treinar, né? Fazer novas alianças e tal, né? Com isso o tempo vai passar, os personagens vão ficando mais fortes e tal. Essa é a ideia básica, né? Mas conforme os jogadores vão interagindo com a história, muita coisa vai ser alterada, né? De repente os personagens ficam mais fortes antes do tempo, já podem enfrentar o vilão mais cedo do que o mestre esperava. Os heróis podem simplesmente não querer enfrentar o vilão, podem querer se unir ao vilão também, né? É uma possibilidade. Os jogadores estão livres para decidir, não estão não podem ser acorrentados presos a um corredor de única direção, né? Eles sempre têm opções, né? E cada opção vai ter sua consequência, vai ter sua consequência no cenário ao redor, né? Então, e ali o narrador é um dos que tem mais trabalho num RPG, né? Ele tem que preparar a história inicial, ter uma ideia fácil, né? Você pode se inspirar em filmes, você pode se inspirar em novelas, em quadrinhos, em livros. Tem muitas fontes de inspiração para um narrador de RPG, né? Até outras histórias que outros personagens, outros jogadores já tenham jogado, né? No cenário que eu mestre de D&D, a história que um grupo está participando hoje, se mais para frente esse grupo parar de jogar e eu começar a narrar com outro grupo, a história do grupo anterior fica fazendo parte daquele cenário, entendeu? Não é perdida, não é descartada, né? Então os jogadores da próxima campanha vão ver sinais da campanha antiga, entendeu? Vão ver reflexos da campanha antiga, né? Isso eu sempre levo em consideração, né? Então isso até serve como uma ajuda, um gancho para alguma coisa que eu quero acrescentar no cenário, né? Então o mestre pode ter então, a ideia inicial, né? Mas como se preparar, né? Alguns colegas perguntam como eu vou me preparar para mestrar e tal. Você tem que praticar, né? A experiência do mestre de RPG vem muito com prática também, né? Você vai começar com seus colegas ali, jogando a princípio, como um personagem jogador, né? Participando da história ali. Depois de um tempo já jogando, você vê que você quer tentar narrar, aí você reúne aqueles mesmos colegas ali, que você já tem uma certa intimidade e tal, e fica mais fácil para você atuar como mestre sem se sentir muito, talvez, intimidado, não sei.
que você precisa para narrar, né? Você precisa ter um conhecimento prévio do cenário, o que você quer fazer. Você quer mestrar um cenário medieval, então foca naquilo ali, vê o que você precisa, dos elementos básicos daquele cenário que você vai precisar ter em mente, né? Você tem que ter toda a ideia do cenário inicial na sua mente, e se precisar anotar e tal, para passar isso para os jogadores, né? Os jogadores são inseridos inicialmente no cenário pelo que você vai passar para eles, né? Então, é basicamente isso. Agora, aí preparação física mesmo, né? Se for jogar presencial, você precisa de um espaço, né? Mais ou menos confortável, né? Na via de regra, os jogadores jogam em qualquer lugar, tem um espaço mínimo lá, né? Mas você quer um espaço mais confortável, né? Separar uma mesa grande, cadeiras, né? Talvez uma televisão, se você for passar um vídeo, mostrar alguma imagem, ou um notebook, né? Aí vai depender dos seus recursos, do que você quer passar para os seus jogadores também, né? Quanto maior imersão você quiser dar aos seus jogadores, mais você vai ter, talvez, precisar de recursos. Os materiais básicos do RPG são apresentados em cada sistema, tem o seu material básico, né? Mas em geral usam-se dados de vários tipos, de várias formas, né? E não é só o dado simples de 6 lados que a maioria conhece, tem dados de 4 faces, de 8 faces, de 12 faces, de 20 faces. Então, aí depois que o mestre escolhe um sistema em que ele vai se dedicar a narrar uma história, ele vai ver o material que ele precisa ali, né? Aquele material físico, talvez, ou digital. Se ele for narrar de forma online, é até mais simples, que você já tem de você conseguir alguns recursos rápidos lá. Você vai poder ter o conforto de estar ali com os recursos quase todos à mão, se for precisar. E o online também facilita você conseguir jogadores. De repente você não consegue jogadores na região onde você mora, então o narrador pode procurar jogadores em outros estados, né, até outros países, né, que queiram participar daquela mesa, daquela história, né. Então o online abre outras possibilidades, né, você conseguir reunir uma galera de vários lugares diferentes, né. No presencial você fica mais limitado à sua região, ao seu município, seu estado ali, um pouco mais limitado, né. Você não precisa, e no online você não precisa se preocupar com recursos físicos, você vai conseguir fazer tudo que você precisar online ali, então vai ser bem mais tranquilo de fazer, né, em tese, né. Mas você mesmo no online você também vai precisar de alguns recursos. Você precisa ter talvez uma webcam, se for passar o vídeo com as pessoas lá, uma webcam, um fone com áudio bom, né? Dependendo como você for caprichar na sua edição, talvez você precise de um bom editor de vídeo, até mesmo transmissão do seu jogo lá, precisa ser bem regulada lá em algum programa, né? Mas no geral, você tendo um acesso ao Discord, um Roll20, você já consegue jogar quase todos os jogos tranquilamente aí, como eu tenho feito aí, né? Mas tem outras opções, né, surgindo aí com mais recursos, mas por enquanto eu estou só no Roll20 e o Discord no online. No presencial a gente deu um tempo por causa da pandemia, aos poucos a gente volta no presencial, mas com todos os cuidados necessários,
Então, as dicas básicas assim, sobre RPG, sobre narrar, né? Como narrar sem ser um tirano, né? Um pouco de dicas iniciais de como começar a narrar. Para começar a narrar é simples, você só reunir seus colegas, ver o sistema que te agrada, que você já conhece mais aí, pensar numa ideia e começar a contar a história ali e interagir com os personagens, né, com os jogadores, né? Não tem nenhum grande mistério nisso não. Você não vai se fazer nenhuma algo preso, né? Você tem que ter uma história livre para os seus jogadores poderem participar, tá preparado para imprevistos, né? Que muitas vezes os seus jogadores vão ter uma ideia que você não estava nem pensando naquilo, mas ele vem com aquela ideia, aquela surpresa que pode tanto dinamizar o jogo, né? E dar uma outra vibe para a história que você nem estava esperando, né? Que pode te surpreender, mas aquilo aí você tem que tomar cuidado. Você não pode deixar se prender, você não pode, como é que fala, você não pode podar o jogador, né? O jogador vem com uma boa ideia, você aproveita aquela boa ideia. Aquela boa ideia pode te ajudar a alavancar a história, né? Você não vai ficar preso a um roteiro, né? Os jogadores estavam num cenário difícil de escapar ali. Você tinha uma opção lá que você sabia que era por onde eles podiam escapar. Mas de repente, um dos jogadores teve uma ideia fora da caixinha, como dizem, uma ideia surpresa lá, que você viu que era viável, né? Você veio, acendeu aquilo em você também, aproveita, né? Segue aquela boa ideia ali e bola para frente, né? Não fique preso a um roteiro. Você tem uma ideia lá de como os super-heróis vão salvar o mundo, mas de como eles podem, né, fazer isso, mas os jogadores podem vir com outras ideias ainda para acrescentar, para tornar aquela história talvez mais rápida, mais fluida, né, e sem você perder muito tempo às vezes numa determinada cena. O jogador pode resolver aquilo rápido, ou você pode ter que acelerar alguma cena em que o jogador está muito agarrado, né? Você tem que tomar cuidado com os jogadores que às vezes querem monopolizar a mesa, né? O jogador que quer... O mestre tem que tomar cuidado com esses jogadores que querem monopolizar a mesa, né? Aquele jogador que quer tomar conta da cena, né? Normalmente numa mesa você tem um tempo limitado, geralmente o pessoal reserva 4, 5 horas do dia ou da noite, da tarde, para participar de um jogo aí online ou presencial. Então, durante uma cena que o narrador está descrevendo, os jogadores com seus personagens interagem naquela cena e, claro, um ou outro pode se empolgar um pouco mais, pode se inserir de uma forma quase onipresente, né? Um jogador pode querer falar muito, tomar conta de muito tempo, que às vezes não é necessário, né? Então o narrador tem que ficar de olho nisso, administrar o tempo mesmo. Então quando ele vê que um personagem, que um jogador está ocupando muito tempo desnecessário, dá um corte de leve, assim, beleza, você concluiu a sua cena aí, você fez o que você está falando aí, beleza, segue para o próximo personagem para ver a reação do outro personagem também. Porque se você deixar um personagem, um jogador só falando por muito tempo, os demais, pode acontecer duas coisas, né? Os outros podem começar a falar ao mesmo tempo que ele também e virar uma bagunça, né? Ou se todo mundo respeitar o que o cara está falando,
vai ficar só um falando e o resto tudo olhando, escutando o que o cara tá falando, né? Vai passar o tempo, o pessoal vai começar a ficar entediado talvez, né? Que quer agir também, né? Quer mostrar a ação do seu personagem e ficar, ficar chato aquele jogo, né? Então o mestre deixa o jogo fluir, deixa os jogadores falarem, mas tem que ter um certo limite também, né? Tem que ficar de olho no tempo, né? Você vai deixar um jogador só falando durante 4 horas, né? Então, se a cena ficar travada demais em um personagem só, o mestre pode adiantar aquela cena ali, beleza, próximo, qual vai ser a sua reação diante disso e tal. Sem cortar a ação do outro, né? Só concluindo a ação daquele personagem ali que já está há muito tempo falando. Vamos concluir aqui, sua ação é isso, você vai ter que fazer isso e tal, e pronto. Próximo. Tomar cuidado com personagens que jogadores, né, que são onipresentes, né? Gostam de aparecer no meio da cena do outro personagem, né? Do outro jogador. O jogador está falando às vezes com um personagem que está talvez até 1 quilômetro de distância dele, né? Mas aí o personagem começa a falar alguma coisa que interessa ao outro jogador. O jogador quer entrar naquela cena ali, quer falar junto com ele, quer dar palpite e tal. O mestre tem que tomar cuidado com isso, tem que cortar isso também, que existe isso, infelizmente. O jogador se empolga, né? Tem aquela ideia e quer entrar logo no meio daquela cena ali, né? Não, mestre, calma, vai chegar a sua vez, vai chegar a sua parte, você vai ter o seu momento, você vai poder falar. E agora o outro personagem está em outro lugar, está longe de você, você não tem como você aparecer do lado dele ali, não. Tá? Então é isso aí, noções de espaço, tempo ali, né? Entre um jogador e outro, tomar seus cuidados. O que mais eu posso falar aqui? Sobre narradores, jogadores. O mestre, como eu disse, vai ter bastante trabalho, né? A princípio, inicialmente, assim, o jogador, para o mestre, a dica é bom começar com aventuras prontas, né? Se ele não tem muita experiência na narração, então ele pega uma aventura pronta. A maioria dos sistemas que for escolher aí já se encontra suplementos ou ideias de aventuras prontas aí, então ele vai seguir aquela receitinha ali. Ainda assim, cuidado com aventuras prontas, né? Algumas aventuras prontas parecem não ser balanceadas ou bem testadas e podem não ficar bem balanceados ali para os seus jogadores, né? Ela pode ter um nível talvez abaixo demais para os jogadores ou alto demais. Então leia a história direito, veja o que você precisa adaptar naquela aventura pronta, né? Depois comece ela, ainda assim com cuidado com algumas coisas que estão pré-definidas naquela aventura pronta. Se você precisar alterar qualquer coisa, sinta-se à vontade para alterar, né? A aventura pronta é uma ideia, um esboço que vai servir meio que de segurança para você ter um norte, um sul, leste, oeste para onde seguir, entendeu? Mas não fique preso aquilo ali, né? Se a aventura diz que você vai ter um encontro aleatório a cada esquina, você vê que seus jogadores não vão sobreviver àquela quantidade absurda de encontros, você reduz isso, né? Você vê que determinado inimigo está forte demais para o grupo, muda aquele inimigo, põe um inimigo mais fácil, ou se está fácil demais, põe um inimigo mais forte, né? O mestre vai ter que discernir isso aí, manter um equilíbrio para manter a motivação dos jogadores também, né? Você vê que uma aventura estiver fácil demais ou difícil demais, vai ficar, pode ser desanimador para o jogador, né? Então o mestre tem que balancear isso daí e nivelando. Eu fui aprendendo isso com o tempo, né? A princípio eu colocava muitos
eu era chamado de mãe, que eu simplesmente dava muitos presentes para os jogadores, né? E, às vezes botava algum inimigo que deveria ser fácil, sendo mais difícil do que ele aparentava, e com o tempo fui regulando isso daí, né? Hoje em dia eu ainda sou meio mãe ainda, com relação aos personagens dos jogadores. O mestre não mata personagens dos jogadores, né? O mestre dá opções para os jogadores e aí os jogadores vão decidir o que vão fazer, como vão fazer. Então, se o personagem do jogador vai sobreviver ou não, depende muito dos jogadores, né? Eu não jogo os jogadores para cima de um inimigo, né? Eu falo, tem um inimigo ali, tem um inimigo mais forte lá e tal. Eu descrevo bem o cenário, bem a situação, bem o perigo, para que os jogadores tenham uma noção do perigo, né? Eles vão para um determinado lugar, já vão ter uma noção, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Há risco de morte, entendeu? Ou então é fácil, quando for fácil demais também vai estar claro também, né? E algumas situações vão ver logo de cara, não tem como a gente enfrentar. Outros vão tentar, apesar de tudo, ainda vão tentar encarar, né? O mestre vai ser surpreendido também quando às vezes mostrar uma cena onde ele tem quase certeza que os jogadores vão fugir, os jogadores vão acabar querendo encarar aquela cena, né? Ou o contrário, né? Quando ele achar que eles vão encarar e eles fugirem, né? Então o mestre está preparado para isso também. Às vezes o narrador cria todo um cenário lá, achando que o grupo vai entrar naquele cenário e ficar ali um bom tempo, e o jogador simplesmente passa e sai no mesmo dia assim, correndo sem interagir com nem 50% do que ele tinha planejado, né? Acontece isso também. Mas aí o mestre pode guardar o que ele tinha planejado para usar em outra oportunidade, né? Vira e mexe, os jogadores vão acabar entrando em outras cenas lá que o mestre pode usar o que ele tinha planejado para outra história, para outra mini história lá, e usar na sua, né? No atual, né? Essa campanha e um shot tem as diferenças, né? Uma campanha pode durar anos, os jogadores jogando ali, e um shot geralmente são poucos dias de jogo. O mestre pegar uma aventura pronta, por exemplo, ele já pode ter uma ideia de quanto tempo que vai durar aquilo ali. Uma aventura pronta mais simplesinha pode durar umas 3 sessões, né? Se o mestre bem pré-definido ali o que vai acontecer ali, em que tempo vai acontecer, né? Mas tem aventuras prontas aí que os jogadores podem levar meses jogando, né? E campanha, se for uma campanha criada pelo narrador, pode ter um prazo quase infinito, né? Ele pode criar um plano de fundo, que é o objetivo principal. Os jogadores podem ou não interagir com aquilo. Enquanto eles não interagem com aquilo, a aventura vai desenrolando com os interesses pessoais dos jogadores, dos personagens dos jogadores, né? Aí que está a diferença da campanha para um shot. É que na campanha os jogadores vão poder evoluir mais os seus personagens. Eles vão ter mais tempo para interagir entre si, se conhecer melhor, conhecer até seus próprios personagens melhor, evoluir eles, deixar eles mais fortes, mais experientes, mais hábeis, né? Eles vão ter uma história bem maior, né? Isso é bom para o narrador ou o jogador que gosta de construir um personagem que dure, que vive, que prospere, né? Um shot é uma coisa mais rápida, né? Uma aventura curta, né?
geralmente em uma sessão, em um dia de jogo, a aventura acaba ali, né? Esses one-shots podem ser side quests, podem ser quests menores dentro de uma campanha, né? E na one-shot, quando não há nenhuma outra ambição além daquela one-shot, geralmente os jogadores nem tem muito trabalho. Às vezes o mestre já chega com as fichas prontas. Você vai jogar com esse personagem, vai ser com esse, a aventura é essa, o objetivo de vocês é esse, e pronto, não tem nenhuma side quest dentro daquela one shot, não tem nenhum caminho, não há caminhos muito bifurcados, né? Todas as escolhas já estão pré-definidas. Se o jogador for por aqui vai acontecer isso, se o jogador for por ali vai ser aquilo ali, não tem imprevistos, né? Há um shot, a coisa rápida mesmo, que já leva o jogador rapidamente à ação, né? Então é própria para quem quer mesmo fazer uma coisa rápida mesmo, não quer se aprofundar muito, não quer ficar criando muito personagem, não quer evoluir personagem e tal. Um shot ideal, né? Na campanha, como eu falei, tem um desenvolvimento melhor do personagem, né? Você pode evoluir, fazer várias one shots dentro de uma campanha. Você vê isso muito no cenário de Alien, por exemplo. Quando você joga uma one shot, um dia, 2 ou 3, você já terminou aquela one shot. É coisa rápida, são 3 atos no máximo, em que é um roteiro, é quase um roteiro de filme mesmo, é coisa rápida, tem o começo, a introdução, um meio, e o fim já é o clímax ali, ação, né? E na campanha, a campanha você pode desenvolver mais o personagem, você pode construir mais ele, você não tem assim um caminho pré-definido, você tem que ir por ali, você tem um leque de opções, né, que o mestre pode dar para você. Na campanha o universo pode se expandir, né? Você pode não precisa ficar preso a uma ideia, vai ter uma ideia principal, né? Um pano de fundo, né? Um cenário específico, um tema específico, onde o jogador vai seguir aquilo ali como uma ideia, né? Por exemplo, no cenário medieval, os jogadores vão ser aventureiros em busca de fama, de fortuna, de reconhecimento, de lucro, de poder, os super-heróis, os heróis que querem salvar o mundo, né, de vilões ou de catástrofes, né? Cenários de sobrevivência como Alien, tem várias opções na campanha. Você pode ser um cenário mais voltado para colonos, muito mais para caminhoneiros espaciais, né? Mais para transporte, mais para vida na colônia em si. Tem a opção de um cenário mais militar, onde há mais ação. Então, um personagem, o grupo escolher jogar um cenário de colônia, em Alien, por exemplo, ele não vai ficar, ele não vai, já é um cenário onde você, a princípio, não vai esperar ter muito combate, né? Cenário de colônia, né? Então a maioria dos personagens não vai ser combatente, né? Pode ser ex-combatente, alguma coisa assim, mas a maioria não vai pensar em combate. Vai ter uns NPCs, personagens não jogadores, lá, controlados pelo mestre, que vão cuidar dessa parte, né?
Aí pode, é claro, haver o combate, mas não é algo que os jogadores necessariamente vão procurar por isso, né? Ao contrário de uma campanha militar, onde os personagens dos jogadores já são criados justamente para ação, o combate, né? Então, já vão ter já essa premissa de que vão seguir aquele caminho de combate, de exploração, de luta. Então, são caminhos diferentes que uma campanha pode seguir. Enquanto numa one shot, geralmente, ela é bem muita ação e assim, combate bem rápido, né? Bem rápido, independente do que a ação vai chegar um momento de uma one shot em que o combate é inevitável, né? Então os jogadores têm que avaliar, ver quais são as condições deles. Se é um grupo militar, provavelmente vai optar por entrar no combate, né? Se é um grupo mais de colonos, mais de aventureiros que não são voltados ao combate, vão optar por fugir, por sobreviver, né? Tentar fugir, vão tentar achar formas de sobreviver, né? O desafio, às vezes, na aventura não é só você entrar em combate e derrotar um inimigo, né? Você tem também sobreviver. O seu desafio pode ser como você vai sobreviver, né, àquele cenário, às vezes, opressor, né? Pode ser um Cthulhu, pode ser um lobisomem, vampiro. Você tem que pensar em como o seu personagem vai sobreviver aquilo ali, né? Nem todo personagem, mesmo se ele for um militar, um personagem bruto de combate e tal, não é sempre que quando surgir uma oportunidade de combate ele tem que entrar naquele combate, né? Ele tem que saber também evitar combates. Isso para qualquer cenário, qualquer jogo. Um problema pode ser resolvido sem combate, dependendo de como os jogadores vão estar interagindo com aquilo ali, né? Então depende muito disso, das ações dos jogadores também, né? Ações dos jogadores, como eu tenho tentado deixar claro aqui, as ações dos jogadores vão ditar as reações do mestre e vice-versa, né? O mestre vai mostrar como o cenário está reagindo às ações dos jogadores. O mestre é o juiz, é o administrador, não é o tirano, não é o manda-chuva, não é o cara que vai executar os personagens dos jogadores, não. O mestre vai mostrar o cenário, vai mostrar os desafios que tem ali diante dos jogadores. Os jogadores vão decidir como agir diante daqueles desafios e o mestre vai apresentar a eles as consequências das ações deles, né? Então, se o grupo está diante de uma opção de lutar ou não lutar, se o grupo escolhe lutar, o grupo vai aceitar a possibilidade de perder o personagem, né? Dependendo do combate, né? Então, não essa ideia que eu quero passar, o narrador não é apesar de ser o senhor absoluto ali do cenário, ele não está ali para punir, nem para lutar contra os jogadores, contra os personagens dos jogadores. E se ele quiser fazer isso, ele fala acabou, acabou, né? A palavra do mestre ali é a lei. Cuidado com os advogados de regra, por exemplo, né? Às vezes o jogador tem uma mania de querer decorar um livro de regras, um livro onde tenha lá a descrição de vários monstros e tal. Aí o mestre vai alterar alguma coisa para surpreender os jogadores, né? Vamos botar um dragão vermelho que normalmente cospe fogo, ou botar ele cuspindo gelo, né? Aí o jogador
cria o maior clima. Não, mas o dragão vermelho só cospe fogo, por que ele está cuspindo gelo, sei lá. Isso aí é problema seu de você descobrir em jogo por que, que o dragão vermelho está cuspindo gelo. Tá? Não vai parar o jogo para poder discutir que no livro do monstro está dizendo que o dragão vermelho só cospe fogo. Não vai por esse caminho. Você vai tirar a graça do jogo, você vai parar o jogo, vai estragar o jogo, e a palavra final do mestre é com relação a cena que ele está descrevendo. Não tente alterar a cena que o mestre está descrevendo. Se o mestre descreveu que o dragão vermelho está cuspindo gelo, o dragão vermelho está cuspindo gelo. Entendeu? Aí cabe ao jogador, se ele tiver algum conhecimento de dragões, é claro, entendeu? Não basta o jogador ter conhecimento, o personagem dele tem que ter conhecimento sobre aquilo. São coisas bem diferentes, né? O jogador leu todo o livro do monstro, decorou tudo ali, mas o personagem dele não conhece nem o que é um dragão em si, entendeu? Então ele não vai nunca poder discutir sobre isso, né? Se o personagem ouviu alguma história que normalmente o dragão vermelho cospe o fogo, aí ele pode procurar, pesquisar em jogo que tipo de dragão vermelho é esse que está cuspindo gelo. Não é o que as lendas dizem que é o normal, né? Então não perca o tempo discutindo muita regra durante o jogo. For uma coisa que passou de 5 minutos discutindo, próxima cena vamos discutir isso no final do jogo ou fora de jogo. Fora de jogo vamos discutir isso. Se for para perder muito tempo discutindo uma regra que às vezes não vai fazer diferença naquele momento, o mestre adiantar aquilo ali, tá bom, então não aconteceu isso, aconteceu de outra forma, ou aconteceu isso aqui, depois a gente vê se precisar alterar alguma coisa. No próximo jogo a gente faz uma recapitulação, a gente reescreve aquela cena, né? Agora vai ser isso aqui, depois a gente discute isso e vê se cabe alguma mudança, né? Não sei que seja algo, mas isso aí vai fazer diferença se meu personagem vai viver ou não, né? Ainda assim é uma coisa de consulta rápida, né? Se for demorar demais, deixa rolar a cena, depois discutem e vê se dá para alterar alguma coisa. Sempre o mestre pode alterar alguma coisa depois. Nas minhas campanhas eu deixo claro o seguinte, ó, se eu falei que aconteceu alguma coisa, aconteceu daquele jeito. O jogador pode pesquisar em jogo por que está acontecendo daquele jeito, e se eu ver que alguma coisa ali eu citei ali está diferente do livro de regras lá, vai ficar do jeito que está aquilo ali, vai persistir. Por exemplo, o pessoal encontrou uma varinha mágica que paralisa um personagem por 1 minuto, e os jogadores usaram aquela varinha e o bicho ficou parado por mais de 5 minutos. Não é normal. Realmente eu posso errar, esquecer esse tempo aí, mas se eu falei que ficou mais de 5 minutos, ficou. Aquela varinha especial ali, ao contrário das normais, ela dura mais tempo, o efeito da magia, né? Assim vai. Se eu esquecer de alguma coisa e aquilo ali passou na cena, vai ficar fixo naquela como regra dentro do jogo. Enfim, gente, eu acho que já falei quase tudo aqui sobre narração, sobre jogadores, né?
O objetivo do RPG é diversão entre amigos, ali, entre colegas. O mestre cria um conceito inicial, passa aquilo para os jogadores, aqueles que estiverem interessados entram na mesa ali para participar do jogo, para se divertir, participar daquela história, né, com respeito, com a acessibilidade. O RPG não tem restrições, todos podem participar, de todos os gêneros, de quase todas as idades. Há RPGs para crianças, há RPG para adolescentes, para adultos, né? Então é um tipo de entretenimento que ajuda na sociabilização, ajuda na leitura, em outras disciplinas também, dependendo do que o narrador está abordando. O RPG é usado em escolas também, quando professores como dizer aqui, há professores que reconhecem as qualidades do RPG e usam ele em escola para ajudar nas disciplinas deles lá. Vi casos de professores usando em aulas de história, geografia, várias disciplinas podem ser absorvidas ali dentro de uma história, né? Conforme o professor quiser explorar aquilo ali, né? O próprio português, a literatura, a história, a geografia, física, então matemática, tudo isso pode estar incluído dentro de uma história de um RPG, né? O jogador ali vai ter que escrever, fazer a sua fichinha, vai estar exercitando a escrita, vai ter que ler uma regrinha, fazer alguma continha lá para reduzir, para fazer uma formulazinha ali do sistema, né? Somar, multiplicar, diminuir, essas continhas vão estar presentes ali dentro do RPG. Prestar atenção, conversar, interagir com os colegas, vai ter toda uma interação ali entre os personagens jogadores, né? O cenário que o narrador apresenta pode envolver elementos de geografia, a história pode ter toda uma ambientação histórica que o professor quer abordar, então até mesmo fórmulas químicas que o professor de química queira abordar ali. Várias disciplinas então podem ser exploradas dentro de uma história de um RPG mais educativo. O professor quer explorar aquilo ali, reforçar para que o seu aluno aprenda de uma forma diferente, né? De uma forma mais lúdica, mais divertida, né? Aprender se divertindo, que maravilha, né? Então o RPG dá essa possibilidade também. Então espero que hoje vocês tenham aprendido com esse vídeo. Se você curtiu, dá aquele joinha, se inscreva se ainda não é inscrito, compartilhe, comente aí se o vídeo foi útil para você, beleza, se não, tudo bem, eu só estou aqui acrescentando uma possibilidade para quem não conhece ainda o RPG, quem tem ainda dúvida se vai narrar, se quer jogar, como narrar, como jogar. Tudo envolve a princípio respeito, né? Você respeitar o próximo, né? Você vai, uma interação entre colegas, entre amigos ali, uma história contada por vários narradores, né? Que tem um narrador principal que descreve o cenário, e tem os jogadores que vão descrever como os seus personagens, como são seus personagens, como eles interagem dentro daquele cenário, né? Então é muito divertido, não há
porque tem receios, medos de participar disso. Então, por hoje é só, galera. Até a próxima e muita diversão!